Bem, agora nós vamos começar o nosso quadro Mulheres de Fé e hoje eu recebo a irmã Renata Xavier, também conhecida como Renata da Juraci. E vamos falar, claro, sobre fé. Muito bem-vinda, da paz do Senhor. Obrigada por ter aceitado o convite, Renata. A paz do Senhor, Beth. É uma alegria imensa estar aqui nessa início de tarde, né? É verdade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É muito bom, né? A gente viver aquilo que o Senhor já tinha prometido, já tinha avisado que aconteceria. Então, hoje é uma manhã muito especial para mim. Ah, que bom. Então, eu sempre deixo todas as irmãs à vontade. Uma palavra que o Senhor colocou no seu coração, um testemunho, os dois, é importante que a gente passe para quem nos está acompanhando de casa, no celular, do computador, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, a gente consiga passar um pouco dessa fé maravilhosa que nós temos, né? Porque não dá para viver sem fé. Fé é muito bom, né? Verdade, Beth. Eu vivo pela fé. Quem me acompanha, quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que eu vivo pela fé. Né? É a fé que me movimenta. E é maravilhoso. É maravilhoso. Fé é confiar, né, Beth? É acreditar. Eu tenho guardado isso dentro do meu coração, que a fé é acreditar no Deus que eu sirvo. É acreditar no Deus que pode todas as coisas. Que o nosso Deus é vivo. Isso, muito nada, vivo, muito presente. Nada, Beth, é impossível para Ele. Se a gente acreditar nele e confiar nele e crer nele, a gente vai viver coisas que aos nossos olhos, muitos olham e pensam assim, mas como? É Deus. Verdade, aleluia. Né? É Deus quem faz, é Ele. E quando nós acreditamos nele, Beth, eu venho vivendo isso, Ele se agrada muito. Sim. Quando nós acreditamos nele, que Ele vai fazer, né? Eu tenho recebido algumas promessas e eu acredito piamente. E lá no meu quarto tem uma mala lá. E essa mala tá lá porque eu tô acreditando, eu já estou pisando aonde Ele disse que eu vou pisar. Oh, aleluia. Então eu já tenho todo um preparo, eu já estou me preparando para uma viagem, para algumas viagens que Ele disse que eu vou fazer. E eu tive a oportunidade, já comprei a mala tá lá no cantinho do meu quarto. E você acredita que eu consigo visualizar? Creio, eu creio. Eu chegando em aeroportos, eu chegando em estados do nosso país, eu chegando fora do nosso país, porque Ele disse que vai fazer. E eu confio piamente nele. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e também eu creio muito, Renata, também nisso. Glória a Deus. Eu acredito nele, eu acredito. Eu creio. E é maravilhoso porque eu até hoje, Ele não deixou de cumprir nada que Ele disse para mim. Sim. Que faria. Então, assim, quem está nos assistindo, talvez ainda não aconteceu porque não é o momento, né? Não é a hora, mas Ele, no tempo determinado, no tempo de Deus, né? Ele faz acontecer. É diferente do nosso tempo, né? Muito diferente. A gente fala que está demorando, gente, para Deus 1000 anos é um dia, 1000 anos é tudo diferente. Deus é Deus, não adianta querer questionar. É no tempo dele. E é importante a gente trabalhar a nossa fé, né? Isso. A gente às vezes fica muito apegado ao que a gente está vendo, né? Ao que está ao nosso redor. Mas acreditar no que está vendo é muito fácil. Pois é. Está vendo aqui no estúdio, tem a parede ali, o que está depois da parede, a gente tem que acreditar. Aí as pessoas às vezes, porque a minha condição não tem como, né? O que eu estou vivendo agora, irmã Renata, financeiramente falando, familiar falando, né? É impossível, porque você está vendo com seus olhos naturais. As circunstâncias com os olhos do homem da carne. Com os olhos do homem, mas se a gente crer, né? No que o Senhor, na palavra, né, dele,
no que o Senhor projetou para minha casa, para a tua casa, para a nossa família, a gente vai longe, né? E vai com muita mais leveza, né? A gente dando a mão para Jesus e deixando Ele nos conduzir, perdendo o medo, né? Que muitas das vezes vem o medo, né? Eu tenho vivido aí na estrada, Beth, saio para pregar, fazendo a obra do Senhor, e tem horas que eu e meu marido, nós olhamos um para o outro assim, numa estrada, né? E aí a gente sorri, porque a gente fala, a gente tem que crer, né? A gente está confiando naquele que nos prometeu. E que cumpre sempre. Não Sempre. tem isso. O Senhor não frustra ninguém. É verdade, é verdade. Mediante a isso, eu separei, né, alguns textos bíblicos que vai nos fortalecer nessa manhã. Amém. Né? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. A partir do versículo 5, o versículo 8 ele diz o seguinte: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aí o versículo 10 ele diz o seguinte: ouvindo Jesus, admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Né? O centurião, ele acreditou, ele creu, né, que Jesus liberando uma palavra, né, alcançaria o seu servo e o seu servo ficaria curado. Eu, como líder de trabalho de libertação, a gente, né, fica ali na palavra do Senhor, deixando claro para as pessoas que enquanto nós estamos reunidos ali, né, às quintas-feiras à tarde, chegamos ali às 3 horas e iniciamos o culto, enquanto estamos ali, Jesus liberando uma palavra, quando a pessoa voltar para o seu lar, voltar para o seu trabalho, algumas situações podem ter sido mudadas, né? É verdade. E aí lá no versículo 13, disse Jesus ao centurião: vai e seja conforme a tua fé. Naquela mesma hora, seu criado ficou curado. Aleluia. Ele acreditou em Jesus. Isso é maravilhoso. A gente não pode parar de acreditar no Jesus que nós servimos, né? Não podemos em momento algum parar de acreditar, né? E eu sempre falo aqui, Renata, quem acompanha que o quadro, que a fé, ela não é assim. Você tem que exercitar cada dia, Isso. nas pequenas coisas. E eu faço muito, tem gente até que, mas você pediu isso para Jesus? Nas pequenas coisas. Você vai orando, vai pedindo. Verdade. Claro, você tem que também procurar viver uma vida buscando a cada dia, Isso. porque quando a gente se converte, a conversão é diária, a santificação Isso. é diária. E aí, no meio desse processo, você também vai praticando a fé. Verdade. Com coisas pequenas. Tem gente que, às vezes, está um caos, não tem vaga em lugar nenhum, por exemplo. Isso. Aí meu esposo falou assim, não, eu vou orar até a gente chegar, a vaga vai estar lá. Assim, a coisa mais improvável chega, a vaga está lá. É um exemplo. Então, assim, são coisas pequenininhas que ninguém dá atenção, Isso. mas que se você for tentando, você for provando, você consegue. Isso. E não quer dizer que você tenha que testar a sua fé só quando você estiver precisando de um milagre. Verdade. Até porque o milagre já é a nossa vida. Isso. Porque, na verdade, Deus não precisaria nos dar mais nada, porque Ele deu o seu Filho único para nos salvar. Nós já temos a salvação, então só não tem quem não quiser. Porque ainda estamos no tempo da graça. Vai chegar uma hora que acabou. Então, mas ainda temos. E as pessoas têm que entender isso. Deus já deu tudo, que é o Filho dele. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele ainda vai proporcionando Tem um cuidado, tantas outras né? coisas, vai cuidando, Tem um vai cuidado tratando, de Deus vai para as curando, vai nossas salvando, vai vidas. libertando. Nossa, é muita maravilha. É verdade. Eu tenho uma Glória. experiência, né? O meu filho hoje ele está com 13 anos, o Arthur. E o Arthur, quando ele tinha 8, 9 anos, ele desenvolveu uma doença neurológica.
E essa doença, para a gente resumir, né? A doutora falou para mim, olha, o seu filho, parece que ele está com o dedinho dentro da tomada. Pensa numa criança agitadíssima. E aí no colégio, quando ele ia para o colégio, dentro da van, eu sofria muito, porque eu ficava em casa e às vezes o telefone tocava. Olha, vem para o colégio, o Arthur não está deixando ninguém estudar dentro da sala. Em casa ele corria o tempo todo, sofreu alguns acidentes. E aí eu comecei a dar a medicação, claro, né? Comecei o tratamento, só que eu fui exercitar a minha fé, né? Eu falei, não, essa situação eu vou colocar nas mãos de Jesus. E aí, Beth, eu fiz um propósito. Todas as vezes que o Arthur ele saía para o colégio, eu dobrava os meus joelhos e eu ficava ali de joelhos orando, orando e deixando o Arthur nas mãos do Senhor. Amém. Dentro da salinha, né, na igreja, muita reclamação dele. Teve uma vez que eu estava na mesa anotando algumas coisas e ele veio correndo e ele subiu, ele agarrou no varal da cortina. E eu vi aquela cena, o varal chegou a envergar e ele desceu. E eu falei, meu Deus. E eu continuava na oração, dando a medicação, mas em oração. E eu cria, eu falava, Deus, eu creio que o Arthur vai ficar curado. E em uma das minhas orações, Beth, eu coloquei ele para o colégio sozinha em casa. Meu esposo tinha saído para trabalhar. Eu dobrei os meus joelhos, como todos os dias eu fazia. E aí eu comecei a orar. E uma presença gloriosa invadiu o meu quarto nesse dia. E eu chorava copiosamente, mas eu chorava muito, 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 muito. E eu falava, o que está acontecendo hoje? Hoje está diferente. E eu falava o nome do Arthur e eu sentia algo diferente. Passou, o Arthur chegou em casa. E aí, eu dando a medicação ainda e tal, não estava vendo muito retorno. E aí começou as pessoas a me perguntar. Na reunião no colégio, elas me perguntaram, a medicação que você está dando para o Arthur está fazendo muito efeito? Aí eu falei, está fazendo efeito? Tá, mas o Arthur parece outra criança, mãe. Aí na salinha eu lembro a tia me abordar. E aconteceu um fato que a medicação faltou aqui na cidade. Então ele ficou um tempo sem medicação. Olha como é que Deus trabalha, né? E esse tempo que ele ficou sem medicação, a gente aguardando as farmácias entregarem, e a tia me abordou da salinha e falou, Renata, o que você está dando para o Arthur? Jesus. Aí a avó também perguntou, o que você está dando para o Arthur? E aí eu em um culto, né, de libertação lá na congregação, Deus usou uma profetisa. Ela não sabia de nada. E ela apontou para mim e falou, o seu filho ficou curado. Aleluia. Você orando e o Senhor Jesus curou o Arthur. E hoje, Beth, o Arthur não toma nem Novalgina. Meu Deus. Ele ficou curado e a doutora deu alta, disse, ele não tem mais nada. Aleluia. Arthur, vai viver, porque você não tem mais nada, não tem porquê, né, repetir os exames. E disse, está tudo. E no colégio elas diziam, olha, o Arthur vai ter muita dificuldade para aprender. O Arthur está com 13 anos no 8º ano, nunca repetiu. Então vale a pena, né, Beth, a gente ficar em orações. E eu confiando em Deus, e eu crendo, eu orando e eu cria, eu falava, Deus, a qualquer momento tu vai liberar uma palavra. Eu tenho esse costume de orar. Eu cito isso aqui, eu falo, Deus, basta tu liberar uma palavra agora. Aleluia. E o milagre acontece, né? E o milagre aconteceu. O Arthur hoje é uma criança super calma. É um adolescente, né? A gente tem que pausar que ele é um adolescente, ele tá, né? Mas a produção para desligar aqui o ar, por favor? Mas aquela agitação, aquela coisa toda de medicação, graças a Deus ele ficou curado. Nós que somos pais, nós passamos por momentos, eu e o pai dele, muito difíceis. Então, olha, não pare de orar, não pare de acreditar, né? E essa é uma experiência que eu tenho. Eu estou contando uma, mas eu tenho várias.
Oh, né? glória. De exercitar a fé, de aprender a orar crendo, né? Mesmo que os meus olhos, ele chegava em casa, eu acabei de orar, mas às vezes ele chegava agitado, né? Não dormia bem, aí a van, olha, Isso aí foi um milagre, foi o que eu te né? falei. Eu dei aquele exemplo assim que as pessoas dizem, bem bobinho, mas é o exercício diário. É verdade. Isso aí já foi um milagre, muita oração e agrada ao Senhor. Isso. Eu também tenho aí meus milagres. Um dia eu vou contar, hoje é o seu dia de lindo. trazer essas experiências, porque esse Deus é maravilhoso, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Verdade. Agora tem que acreditar. Tem que acreditar. Porque Deus não é o gênio, eu sempre falo, não é o gênio da lâmpada mágica. Tem gente que vai ao culto uma vez e quer os seus desejos concedidos. Não é assim que funciona, não. É verdade. E eu tive outras mães que estavam passando na época pela mesma situação e elas não acreditaram que Jesus podia fazer. E de vez em quando eu encontro e ela fala, olha, ora pelo meu filho, ele está tomando já uma mão de medicação. Ela tem que orar também. Não é? Porque tem gente que fica... Isso acontece muito, muita gente me para, não, você ora, eu oro, mas você está orando? Que o Senhor agrada a quem está pedindo. Claro, nós vamos orar para reforçar. Mas a pessoa tem que orar pelo... A mãe tem que orar pelo filho, tem que orar pelos seus, pela sua casa e acreditar. Não é entregar, não é uma encomenda. Isso. Ó, manda encomenda para mim, não é assim. Acreditar que Jesus, ele vai fazer. Eu separei aqui também o Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 8, a partir do versículo 40, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. E chama muita atenção que enquanto Jairo ainda falava, veio uma pessoa, né, da casa dele e disse para Jairo, ô Jairo, não incomoda mais o mestre não, a tua filha, ela já está morta, né? Ele ali suplicando ao Senhor para que Jesus fosse até a casa dele, para que o milagre acontecesse, alguém chegou e desanimou. E aí Jesus ouvindo, Jesus olha para Jairo, né, e falou, Jairo, não temas. Jairo, não temas. Crê somente. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí Jesus chega na casa, né, e Jesus pede que alguns que estavam dentro da casa saiam, né? Ele pede que fique ali apenas o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago no ambiente, né? Porque a incredulidade, ela atrapalha também, né? Às vezes nós estamos cercados por pessoas que não acreditam. E você que é dirigente de culto de libertação, eu faço parte 2 lá na sede e lá na congregação Valparaíso, você deve pedir isso também. A gente sempre pede aos irmãos que estejam ligados, atentos. Isso. Porque o Senhor está ali, está operando, está visitando, está querendo fazer, mas às vezes a pessoa está ali, está conversando. Tem gente que chega ao cúmulo de comer no meio do culto, não sei como funciona isso. Está ali distraído, está mexendo no celular. Gente, as coisas de Deus são seríssimas. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter ordem, tem que ter toda a referência possível ao Senhor. Então tem pessoas que vão ali, parece que estão no cinema, comendo pipoca. Provavelmente Jesus aí depois sentiu... fala, foi o culto, não vê nada. Não vai ver nunca. Não vai ver, tem que estar ligado, tem que estar conectado às coisas do céu, né, Renata? Provavelmente, né, a gente aqui conjecturando, Jesus viu no ambiente uma dispersão. Ele viu que nem todos que estavam ali com Jairo estavam acreditando que a menina ia ressuscitar. E nós vemos aqui que no versículo 54, ele toma a menina pela mão e fala com ela em voz alta, menina, levanta. Coisa linda, né? Que o Senhor nessa tarde, ele possa estar pegando algumas pessoas pelas mãos, né, Beth? Isso. E dando essa ordem, né? Levanta, né? Eu posso todas as coisas. Para o céu, para Deus, não tem nada impossível, né? Somos nós que muitas das vezes limitamos o nosso Deus, né? A gente quer colocar Deus numa caixinha. E a grandeza dele,
Não tem como a gente mensurar, né? Eu também separei aqui o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Lázaro, ele adoece, né? Ele morre e logo em seguida nós vamos acompanhando ali o texto e nós vamos ver que Jesus chega e ele ressuscita. No quarto dia, para não ter dúvida. Isso. Aí o versículo 3 do Evangelho que João escreveu, as irmãs de Lázaro, elas mandam dizer a Jesus, né? Senhor, está enfermo. Elas avisam que ele ainda está enfermo, né? Lázaro está enfermo, Jesus. Quem tu ama está enfermo, né? E aí me chama muita atenção, Beth, que no versículo 6, quando Jesus soube que Lázaro estava enfermo, doente, ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Ué, mas Jesus amava Lázaro, né? Ele recebe um recado que Lázaro está enfermo e ele permanece 2 dias ainda no lugar que ele estava. E meditando aí, eu consegui entender que Jesus, ele queria fortalecer a fé da família de Lázaro. Ele viu pouca fé na família. Então, eu entendi que Jesus ele não foi no tempo que elas determinaram, porque se ele fosse, ficaria muito fácil, né? Ele está doente, Jesus chega, cura Lázaro. Verdade. Jesus deixa as coisas, né, se encaminharem. Deixa complicado, deixa não tentar. A gente às vezes está orando por uma pessoa, irmã Renata, hora que está no hospital, daqui a pouco, irmã Renata, já foi entubada. Não é assim? E a gente está orando e Jesus não chega. Já parece que Jesus... E aí a gente percebe que Jesus está fortalecendo a nossa fé, né? Ele não depende do tempo. Aí quando os médicos não podem fazer mais nada, eis que chega Jesus e pode tudo. Não é maravilhoso? Tremendo. É porque o nome dele vai ser glorificado. É verdade. Não é? E aí eu amo isso, porque a gente é muito ansioso, né? A gente quer dobrar o joelho, quem não quer, né? Todos nós queremos dobrar os nossos joelhos e às vezes tem uma urgência, né? Mas Jesus, ele trabalha a nossa ansiedade. Ele sabe como eu estou, como você está, quem está nos assistindo. E aí ele trabalha, né? Ele fortalece a fé da família de Lázaro. Ele leva elas a crer que quando ele chegasse, o milagre ia acontecer. E foi o que aconteceu, né? É uma maravilha falar de Jesus. A irmã me perguntou algum tempo, eu falei, uns 20 minutos. A gente já está quase em 30. Ai, que e ótimo. tem 2 minutinhos para acabar. Vou deixar a irmã finalizar, fechar aí o raciocínio para a gente poder encerrar. Maravilhoso, Beth. A gente falar de Jesus, as horas voam. Nossa, passa muito rápido. E foi muito bom estar aqui, falar de Jesus, falar de fé, que nós possamos acreditar nele, acreditar nas promessas, né? Você que está nos assistindo, acredita em Jesus, espera nele porque ele pode todas as coisas. Muito obrigada pela oportunidade, foi uma benção estar aqui com vocês. Amém, muito obrigada, tá, Renata? E é isso, esse quadro Mulheres de Fé é para te ajudar um pouquinho, se você já tem fé, a fortificar a sua fé. Se você não tem, você começar a pensar, poxa, realmente tem ali um Deus vivo que eu posso clamar. Enfim, mas dê o primeiro passo. Se você ainda não buscou sua salvação, se você ainda não conhece Jesus, busque, procure. Primeiro passo é a salvação, depois você terá todo o reino para avançar, porque afinal o reino do nosso Jesus, né, Renata, não é desse mundo e a gente quer ir para cima, a gente quer ir para o céu. É verdade. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Por mim, eu ficava aqui a tarde toda, mas o tempo já acabou. E a gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá.